Bom, nós vamos conversar agora com o padre Antônio Bugaz, ele que é paróquio da paróquia Santo Antônio, a quem eu agradeço demais a presença aqui nos Pingos dos Is e trazendo também essa reflexão, né, que eu estava conversando ainda há pouco com os meus colegas sobre o Papa realmente intervir nesses discursos, até mesmo dialogar com chefes de Estado. Os meus colegas dizem que não. Eu, pelo menos quando estou com algum problema ou quando não tenho dúvidas em relação a alguma coisa, aquilo que eu devo seguir, eu peço para Deus tocar o coração. O Papa, o próximo que realmente vai ser escolhido, tende também a intervir nessas tratativas? Ou não necessariamente? O senhor acredita que não? Boa noite. A primeira questão a ser dita aqui neste momento é que o próximo Papa sempre é uma incógnita. Estão lá no conclave, as conversas são muitas, são discussões profundas, são discussões sérias, são apontamento de direções, são revelados perfis. Até esse último filme e um outro chamado também Habemus Papam mostra um pouco, claro que com muita fantasia, muito impressionismo, muito emocionalismo, é claro, né? Senão ninguém vai ao cinema. Mostram essas discussões que são profundas e são verdadeiras, porque a Igreja Católica é uma igreja de acolhida de povos, de raças, de opiniões, desde que salvaguardem o seu princípio. E qual o seu princípio? Servir a humanidade no encontro com Deus e no reino de Deus na terra. Aliás, a minha tese de doutorado em teologia foi o projeto histórico de Jesus Cristo, o reino de Deus como um projeto histórico de Jesus Cristo. E então nós esperamos que o Espírito de Deus, que a consciência, o coração dos cardeais, os 120 cardeais aproximadamente que estarão lá, são cardeais de até 80 anos, que têm voz ativa e passiva, pode ser até alguém fora do próprio conclave, é raro, mas é uma possibilidade, é que venha alguém que tenha uma visão clara do que é o cristianismo. O cristianismo, diferente de muitas outras religiões, não estou julgando nenhuma delas, não é uma religião espiritualista, é uma religião de espiritualidade. Nós cremos num Deus que se encarnou, que veio na terra. A paz do mundo importa para a igreja, importou para o Cristo. O Cristo conversou, dialogou, competiu, brigou com os poderosos daquela época. Ele lutou pelos que estavam necessitados. Seria uma grande alienação. Não me faça dar razão para quem falou que a religião é alienação, como muitos tendem a dizer. Seria uma alienação preocupar-se só com a alma. Não existe almas sozinhas, são fantasmas. Não, o cristianismo se preocupa, verdadeiro cristianismo, sem nenhuma ideologia, sem entregar-se a partidos, nenhum, sem entregar-se a dominações corporativistas perigosíssimas, sem se entregar aos chefes de estados prepotentes, ficar ao lado daqueles que lutam pela vida. O Papa João Paulo II lutou muito contra um comunismo escravizante, porque ele estava preocupado com a alma das pessoas e com as pessoas que estavam oprimidas. Não existe um cristianismo verdadeiro que não se preocupe com a paz, com os direitos humanos. Por quê? Porque esse foi o ensinamento de Cristo. Se ele só falasse em almas voantes, ele não teria sido crucificado pelos poderosos do seu período. O cristianismo verdadeiro, não um cristianismo alienante, é um cristianismo que se preocupa com a alma do ser humano, a sua grandeza, a sua salvação. Mas a salvação vem do encontro com Cristo na fé e na prática de o bem, de serviço, de direitos com os irmãos. Esse é o nosso sonho, que o Papa, como os outros papas também, se preocupem com o ser humano integral. E esse Papa deixa esse legado. Até se preocupou com os vulneráveis, eu lembrava já, em primeiro lugar que ele foi
conversar foi em Lampedusa. A espiritualidade daquelas pessoas talvez precisasse muito menos do que palácios grandiosos. Ele se preocupou com os pobres. João Paulo II lutou para libertar os povos que viviam sob um jugo. Ele viveu uma experiência marcante, massacrante do mundo comunista. O Papa Francisco viveu as agruras de um universo de dominação do capital. Então, ele lutou contra essas estruturas. Por isso que ele é um grande Papa, porque ele soube estar ao lado dos pequenos, dos que sofriam, sem desprezar ninguém. Mas ele fez como Cristo fez. Quem procura o Cristo sem a cruz, corre contra a cruz sem o Cristo. Que o Papa seja alguém que ilumine as consciências para a espiritualidade e para servir a um mundo melhor. Que ele condene as guerras, os prepotentes das guerras, as dominações horrorosas, a desigualdade social. Senão, vocês vão ver, nos cobrarão. Cobrarão do Papa, cobrarão da Igreja, que não esteve ao lado da justiça, do amor, porque a nossa fé é interior, é espiritual, é da alma, mas se manifesta em atitudes concretas, verdadeiras e a serviço da humanidade, mesmo da ecologia, diz o Papa Francisco, mesmo dos vulneráveis, de todos, ele diz insistentemente, de todos. Padre, eu vou passar a palavra para o Felipe Dávila para que possa fazer a próxima pergunta. Padre Antônio, boa noite. Boa noite. Como nós, homens de fé, não acreditamos em coincidência, o Papa acaba de falecer no fim do período de Páscoa, um momento importantíssimo de perdão. E é justamente o jubileu da esperança, tem tudo a ver com a capacidade de perdoar, com a misericórdia, tudo que o Papa Francisco pregava muito, ainda mais nesse mundo cheio de guerra, de tensão, discórdia. Será que a sua morte, assim como a morte de Cristo, vai ajudar a restabelecer nesse jubileu da esperança um certo sentido de misericórdia e perdão, para que nós possamos refazer esses laços de humanidade que nós perdemos nos últimos anos? Puxa vida, o senhor falou tão bonito, parece uma homilia do próprio Papa. Meu Deus, que sonho, mas eu digo sonho não como um sonho de fantasia, e nem como a utopia de Thomas Moros ou de Campanella, a Cidade do Sol, mas a utopia como um projeto de vida, um projeto de esperança. Para nós cristãos não existem coincidências. Para nós cristãos existe mesmo a providência de Deus. Ele veio de longe para eles, para nós é tão perto, né? Porque o mundo é onde a gente habita, mas ele viveu essa Semana Santa. Ele viveu essa Semana Santa e ressuscitou na chamada segunda-feira da 8ª de Páscoa. É a mão de Deus. E por que o Papa escolheu esta frase maravilhosa, que vem lá da carta bíblica de Efésios: espes non confundet, a esperança não decepciona, a esperança não desabilita o ser humano. Porque tristemente, como nós temos vivido, mas foi sempre assim, não vamos fazer fantasia. Vivemos em tempos de guerras, de atrocidades, onde olho por olho, um horror acabou sendo uma maravilha, porque hoje por causa de um se mata 40, por causa de 3 se matam 300. Então o mundo anda muito sem esperança, como naquele período entre guerras do século passado. O mundo estava ainda machucado e ferido. E ele diz: não percamos a esperança. O meu fundador, São Luís Orione, dizia: o mundo
é de Deus e vai vencer na misericórdia. Na misericórdia, porque a gente vê, está tendo catástrofe, tsunami, guerras e horrores, as pessoas falam, não, o mundo está terminando. O mundo não está terminando, porque se for assim, o mal venceu, o mal venceu. O mundo terminará quando ele for bom, quando todos forem irmãos, quando todos estiverem felizes, e um mundo de fraternidade. Essa foi a missão do Papa Francisco. Não deixe perder a esperança. Uma coisa é ser derrotado, outra coisa é perder a esperança. Porque quando a gente perde, se a gente alimenta a esperança, a gente volta. E a vida continua e a gente constrói. É o que nós esperamos para o mundo, para que haja mais justiça, mais bondade, mais respeito, que haja mais consciência, que as próprias religiões, todas elas, sejam forças do bem, para que as almas sejam elevadas com a força do bem, forças transformadoras. Você viu, nós vimos todos as opções do Papa Francisco. Como eu dizia, são opções cristãs, e pobre da religião que não se aproxima do ideal de Cristo. Ele mesmo morreu, mas morreu lutando por um povo que era maltratado pelos poderes externos e internos. E o Papa também teve que enfrentar isso tristemente, não é verdade? Ad extra, muitas guerras, muitos poderes, e ad intra. O Papa também sofreu agruras de gente que não o amava por suas posturas, e é compreensível. Ele desalojava a gente, ele desandava as nossas fantasias, ele desandava um mundo de injustiças, de diferenças. Se alguém não sentir isso, é porque realmente não tem uma consciência cristã. Não significa guerra, nem preconceito, nada. Não significa atacar ninguém. Significa buscar o caminho certo. E quem for deste sonho vai seguir junto. É essa a utopia do nosso Papa Francisco. Mota. Padre, o senhor disse que o Papa lutou contra a dominação do capital. Mas o capitalismo é um sistema econômico do mundo livre. Se, na sua opinião, a Igreja é contra o capitalismo, qual é o sistema econômico que, no seu entender, então, o mundo deveria adotar? Não, eu não disse que deve adotar nenhum sistema. A Igreja deve lutar sempre, sempre, sempre com os sistemas que dominam, que escravizam, aberta e explicitamente ou discretamente. Não se trata de lutar nem contra o comunismo, nem contra o capitalismo, porque isso iria formar um terceiro poder. Não se trata que o capitalismo é de pessoas livres. Pessoas livres têm o que comer, têm o que beber, têm onde morar. Liberdade não é apenas abrir a boca e falar o que pensa. Liberdade é ter direito à vida, direito a criar uma família, direito a ter moradia. Nisso consiste a escravidão. Não ter onde morar, não ter o que comer, não ter como educar os seus filhos numa escola. Nós não podemos ter essa visão chapada de capitalismo versus comunismo. A Igreja fugiu disso o tempo todo e continua fugindo. A Igreja evita essas formulações de posturas, obrigando a Igreja a fazer um X aqui ou ali. O Papa nunca fez, nem o Papa João Paulo II fez, condenando o comunismo e salvaguardando o mundo do capital. Basta olhar que nós buscamos um mundo, como dizia Jacques Maritain, no qual eu fiz doutorado em filosofia, um mundo onde, em qualquer sistema, sobreviva o bem. Quando Platão, na República, no 7º capítulo da República,
quando ele fala dos 3 grandes poderes que questionavam a ele, democracia, aristocracia ou a monarquia, ele dizia: qualquer sistema pode ser bom, a não ser que a monarquia se deteriore em tirania, a aristocracia em oligarquia e a democracia em demagogia. Para nós não servem essas fachadas. Quando eu falo pelos direitos dos pobres, eu não estou sendo nem capitalista e nem comunista, eu estou sendo cristão. O Dom Helder disse uma frase que marcou a nossa igreja: eu não preciso buscar nas páginas de nenhum livro, nem do Marx, nem do Adam Smith, os ensinamentos. Eu tenho os evangelhos. E quando eu ajudo os pobres, dizem que eu sou o santo. Quando eu pergunto por que tem pobres, porque as estruturas são assim, dizem que eu sou comunista. Nem comunismo, nem capitalismo. Porque nós buscamos um cristianismo que busque a verdade. Fuja sempre dessas tentativas de rotular. Eu não rotulo e nunca me deixo rotular. Eu sou cristão e eu luto pelo direito dos irmãos. Esse é o dever da igreja, que é santa e pecadora, mas que não abraça nenhum partido, pode se simpatizar mais ou menos, mas que ama os migrantes, que ama os que lutam pela vida, que amam as pessoas oprimidas, nem sempre coerente, mas o princípio fundamental do cristianismo é o reino de Deus na terra, porque Deus já reina no céu. Não se deixe rotular e não rotule. O cristianismo transcende esses programas que o mundo descreve como únicos. Não são. São taxações a serem superadas. Sem dúvida, nós conversamos com o padre Antônio Bogas, ele que deu uma verdadeira aula aqui sobre o que deve ser a igreja de fato, né? Muito obrigado pela participação aqui nos Pingos dos Is. Que prazer, muito obrigado. E que Deus cuide de nós e nós cuidemos uns dos outros.